Muito bem, vamos lá. Uma coisa importante aqui na nossa palestra, tem alguém me ligando aqui, na nossa palestra, é entender, já que o nosso tema tem a ver com a vida e a vocação, que toda vida tem um contexto. E quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, nós estamos falando, muitas vezes nos perdemos, né? Na mensagem de Isaías, nos esquecendo da vida de Isaías. Então nós estamos falando sobre Isaías. Quem era Isaías? Isaías é uma pessoa casada. Isaías tinha 2 filhos. Isaías morava em Jerusalém. Isaías era um filho de uma família nobre. Isaías era amigo do rei. Isaías é um sujeito extremamente culto. O livro de Isaías, ele é o mais citado no Novo Testamento. Ele era versátil, seu vocabulário era riquíssimo. O hebraico mais difícil é o de Isaías. Isaías é o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, se você quiser entender assim. A teologia de Isaías é uma teologia densa. Então, a primeira coisa que você precisa entrar, no caso, quando você vai fazer uma boa teologia, uma teologia saudável, qual é o objeto da minha teologia? Eu quero estudar sobre Deus. Onde Deus se revela de maneira especial na Escritura Sagrada. Então, eu vou à Escritura Sagrada. Eu vou à Escritura Sagrada para ver o que Deus requer de mim. Eu vou à Escritura Sagrada para me reconhecer. Eu vou à Escritura Sagrada para colocar minha vida ali. Para fazer uma leitura da minha história. Quem são os homens e mulheres de Deus na Bíblia que passaram por situações parecidas com a que eu estou passando? Como eles enfrentaram, apesar do contexto histórico ser tão diferente, né? Cultural, mas a relação espiritual deles com Deus é a mesma minha. Eles também tinham dúvidas, eles também tinham dores, eles também tinham sofrimentos. Como é que eles encararam? Quem desses homens, por exemplo, eu sou uma pessoa casada e eu preciso resolver um problema com a minha esposa. Quem aqui na Bíblia era casado e teve problema com a esposa? Entendeu? Você tem que voltar à Escritura. Gente, eu estou dizendo uma coisa tão simples, mas tão esquecida. Eu já fui num casamento, assisti um casamento que o pastor pregou o casamento inteiro sobre divórcio. Era um casamento. Era festa, ficou todo mundo deprimido, porque o sujeito falou de uma coisa que não tinha nada a ver com o contexto. Então você tem que entender que esse erro é um erro básico, teológico, pastoral, muito comum. Por exemplo, uma pessoa entra no seu gabinete para conversar com você e você diz assim: eu penso, eu acho. Você não pensa, você não acha, ninguém foi lá para ouvir a sua opinião. A pessoa foi lá para ouvir o que a Bíblia diz sobre o caso dela. Não interessa o que você pensa, o que você acha, interessa o que Deus diz e o que Deus acha. Outra coisa básica. É outra coisa básica. Então, quando você vai fazer aconselhamento, você tem que ter a Bíblia aberta mesmo. Tem gente que tem livro de advocacia aberto, os seus direitos como esposa, são esses aqui. Né? Tem gente que tem um livro de psicologia aberto. Esse sujeito aí é um psicopata. Página 28, eu li aqui. Meu querido, tem psicólogo para isso, tem advogado para isso. Você é pastor. Então, aconselhe espiritualmente. Isso é saudável. Ok? Quer dizer, o senhor está negando as outras áreas de conhecimento? Não, eu estou dizendo, deixa as outras áreas de conhecimento para quem tem conhecimento. É simples assim. Então, né, a gente tem que tomar cuidado. Cada um na área de conhecimento que domina. E isso é fundamental. Eu prefiro estar num avião pilotado por um piloto de avião do que por Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1. Ele é de Fórmula 1, não é piloto de avião. É piloto, entende de velocidade, sim, de carro. Mas aqui é avião, a expertise é outra. Então, quando a gente olha para Isaías, quem é Isaías? Vamos dar uma caminhadinha aí nesse texto de Isaías, para ver como é que esse cara montou essa teologia tão saudável. Eu sei que eu vou pedir uma coisa difícil aí, mas vamos abrindo a Bíblia. Capítulo 1, verso 4 e 5 de Isaías.
Vamos entender um pouco essa teologia aí para nós. Isaías 1, 4 e 5. Alguém lê aí para nós, vai. Vê a versão que você tem aí. Isaías 1, 4 e 5. Não precisa de microfone, não. Precisa? Ah, entendi. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Até o 5? Só aí. Olha que interessante, a nação é pecadora, o povo é carregado de maldade, os governantes eram ruins, o povo havia voltado as costas para Deus, ninguém queria saber a opinião de Deus sobre nada. Eu pergunto, Isaías é atual? Deu para entender? Isaías é atual? Olha o versículo 15 do capítulo 1, eu vou ler, porque agora eu lembrei que está gravando ali, precisa de microfone. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo assim, eu não recebo o culto de vocês, não me interessa a adoração de vocês. Ou seja, a nação está enchendo a igreja, mas é uma adoração falsa. É uma adoração falsa. O Senhor diz, não aceita essa adoração. Olha o capítulo 3, verso 1. Agora o Senhor dos exércitos, está tirando de Jerusalém e de Judá o sustento e auxílio, toda a provisão de pão e água, o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50 e o nobre, o conselheiro e o hábil artífice, e o perito de encantamentos, e eu lhes darei meninos por príncipes, e crianças os governarão. Qual a característica de um governo infantil? Fala o que dá na cabeça. É dura a verdade, né, gente? Criança fala o que vem na cabeça. É imaturo. Eu não sei o que Deus quer com a nossa nação. A gente pula de ladrão para criança, de criança para ladrão, não sei. Pergunto, Isaías é atual? Deu para perceber, gente? É isso que a gente tem que fazer, levar a igreja a refletir biblicamente. A igreja tem que olhar para a Bíblia e falar, meu Deus, essa Bíblia está atual demais. Ela tem a ver com a nossa agenda. Se ela tem a ver com a nossa agenda nacional, ela tem a ver com a nossa agenda individual. Mas acontece que os profetas do século 21 são frouxos. Muitos deles. Estou usando uma palavra forte para você não esquecer. Tem medo do politicamente correto, não fala o que tem que ser dito. Se eu falar isso, eu desagrado a esquerda, desagrado a direita. E daí, meu querido? Prega. Pastor não tem partido, eu sou inteiro de Jesus. Tem que dizer a verdade, vou dizer para quem quer. Doa quem doer. Para com essa história. A igreja tem que ser profética. Ela tem que chegar e denunciar o erro. Está errado, vamos consertar? Está errado, vamos consertar. Mas está pisando em ovos o tempo todo. A igreja deixou de se posicionar, os pastores deixaram de se posicionar de maneira correta, equilibrada, simpática, perdoadora, misericordiosa, gentil, hospitaleira. Você abre as redes sociais, é tiroteio para tudo quanto é lado. Tem nego matando nego. É ou não é verdade? Não pode. Você tem que ser duro, mas ao mesmo tempo manso. E esse equilíbrio vai fazer da sua teologia saudável uma vida saudável. Olha o capítulo 3, o verso 8. Jerusalém tropeçou, Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor e afrontam a sua presença gloriosa. Língua e obras. Língua e obras. Capítulo 5, versículo 11. Olha que interessante. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar
e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer. Você fica impressionado ao redor das universidades hoje, os barzinhos estão cheios desde as 8 da manhã. E ninguém está falando nada. Estou generalizando ninguém, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, nós precisamos ter uma palavra para esse povo. Mas da onde nós vamos tirar essa palavra? Quando você lê um texto desse, para essa sociedade, você fala, a Bíblia diz. Deu para entender? É a Bíblia que está dizendo. Aí eles, opa. Não é a igreja, não é a denominação, não sou eu, pastor. Gente, olha que interessante, a Bíblia diz isso. Vamos continuar. Capítulo 5, o verso 18. Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Verso 23. Dos que absolvem o culpado por suborno e negam o direito ao justo. Ainda bem que a gente não vive mais nesse país. Ainda bem que isso aqui é coisa lá do Antigo Testamento. Aí vem o capítulo 39, nós estamos caminhando para o 40. E o profeta aponta o domínio da Babilônia, o desespero de Judá, o desespero de Isaías, é perceber que aquele povo ali em Judá, Isaías viveu 3 reinados muito intensos, vamos dizer assim, né? Primeiro foi Acás. Acás foi um sujeito mau, destruiu tudo, idolatria, né? E ele viu a Israel cair. Isaías está aqui vendo Israel cair, o reino do norte cai. Ele olha para o reino do sul e diz assim, gente, nós estamos indo no mesmo caminho do vizinho. Olha o desespero. O desespero de quem está morando num país, olhando o país vizinho desaparecer, cair, e o povo do seu país querendo seguir o país vizinho. Ele diz, o país vizinho está acabando, gente, o povo, aquilo que está certo. Não está, gente, olha lá. É só olhar. Tem nada a ver com hoje. Deu para perceber? Aí vem Ezequias. Ezequias dá uma aliviada. Bom reino, né? Tudo bem, restaura a adoração. Isaías dá aquela relaxada. Ai, graças a Deus, Ezequias chegou. Ezequias morre, assume um mala, Manassés. Manassés é tão mala que sacrifica os filhos aos ídolos. O que ele faz com Isaías? Serra Isaías ao meio, com a serra de madeira, que é para doer bastante. Mata Isaías, diz a tradição. Então, você percebe que a história está aí para dizer que bom profeta vai acabar sendo cerrado. Vamos lá para o capítulo 40. Qual é a mensagem que Deus então levanta dentro desse contexto nacional e dá a Isaías essa mensagem? Isaías, você lá no capítulo 6 percebeu quem você é e você reagiu ao chamado que eu te dei. Eu passei para você, Isaías, todos esses caminhos. Então, nacionalmente, você viu a percepção de quem você é e agora você está reagindo a esse processo. Agora, Isaías, nós estamos entrando num novo momento. Sabe qual é a sua vocação profética? A sua vocação profética é dizer o que eu quero que você diga. Não o que você acha que deve dizer. Isso vale lá para Isaías e vale para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve assim, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que o embaixador faz? Não, embaixador que é formado em curso, faz Instituto Rio Branco, embaixador mesmo. O embaixador, quando ele estuda, forma, para representar um país e tal, ele é ensinado lá no Instituto, né, a representar os valores de sua nação.
Ele não diz a opinião dele. Ele está lá para representar o rei ou o presidente. Ele diz o que o rei ou o presidente mandou ele dizer. O profeta fazia isso lá no Antigo Testamento, o embaixador faz no Novo. E a Bíblia vai dizer que nós todos aqui somos embaixadores de Cristo Jesus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Cristo diz. Ponto final. Então, como é que eu tenho uma vida leve? O que Deus diz? O que Cristo fala? Como é que eu tenho uma vocação boa? O que Cristo diz? Como é que eu alimento uma igreja de maneira saudável? O que Cristo diz? Deu para perceber? É simples, gente, não é complicado. O que complica é a nossa mania de querer dizer o que Deus diz. Mas na nossa agenda, e não na agenda de Deus. Isaías diz, não faça isso. E o Senhor diz a Isaías, olha, consolai o meu povo, diz o Senhor. Essa repetição é ênfase de intensidade, é um imperativo, consolai. Consolai para o profeta é uma mensagem que ele não pode fugir dela. Mas essa palavra consolar, ela é carregada de carinho. O Senhor diz assim, eu estou me importando com a segurança e a paz das pessoas. Deus se importa conosco. As pessoas precisam ouvir isso. Deus se importa conosco. Deus se importa com o seu coração. Ele olha para você como alguém que Ele chamou para proclamar o Evangelho, seja numa igreja, seja numa escola, seja no meio da sua família, seja no meio do seu trabalho, porque todo cristão é um missionário. Onde você estiver, lembra o conceito de missional? Missional é o quê? É um crente que é missionário sem mudança de CEP. Né? Você não muda o CEP para ser missionário. O seu código de endereçamento postal. Você não precisa ir para a África para ser missionário. Você é missionário onde você está. Eu moro em São Paulo. Você é missionário aí. Eu moro em Fortaleza. Você é missionário lá. Não, eu sou professor numa escola pública. Você é missionário lá. Ah, não, eu sou gari em São Paulo. Você é missionário aí. Você é missionário onde você estiver. Proclamando a palavra do Senhor. Ponto final. Então, quando nós olhamos o profeta, ele diz assim, leva uma mensagem para o povo. Qual é a mensagem para o povo? Eu me importo com vocês. Consola eles. O Senhor quer trabalhar o coração de vocês. Outra coisa interessante, consolai o meu povo. O Senhor não está falando assim, eu estou mandando uma mensagem de consolação para todo mundo. A salvação agora é universal. Né? Para todo mundo. Não, o meu povo vai ouvir a minha voz, lembra do que Jesus falou? E vão me seguir. Porque elas são as minhas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Então, muitas vezes você está preocupado, achando que o seu ministério tem que levar a palavra e consolar o universo inteiro. Tem gente que não quer ser consolado, gente. Tem gente que não quer consolo. Tem gente que não está nem aí para o Evangelho. Tem gente que faz piada com o Evangelho. Tem gente que não quer nada com Deus. Mas isso é uma relação dela com Deus. Deixa para lá. Você tem que pregar o Evangelho para todo mundo. E o Senhor vai levar essa ação misericordiosa pelo Espírito Santo dele a esses corações que ele chama de meu povo. Agora, a nossa função é definir quem é povo e quem não é. Nossa função é pregar para todo mundo. Então, isso tem que ser saudável. Vamos trazer para a nossa prática. Tá, você acordou de manhã, tem gente que vai acordar às 5, tem gente que vai acordar às 6, tem gente que vai acordar às 7 para o meio-dia, não interessa. Depende da agenda de cada um. E aí, você acordou, você fez a sua devocional, você se preparou, você leu, você estudou, você preparou um sermão, aí você sobe lá e prega. Acabou. O que você tinha que fazer, você fez. Descansa o seu coração. Tem gente que fala assim, rapaz, eu fiz tudo, eu preguei, mas aí agora eu estou ansioso, estou preocupado porque ninguém levantou a mão. Eu tenho um colega que na época do seminário foi convidado para pregar, seminarista erra todas. A gente era convidado para ir pregar em lugares especiais, e ele foi convidado para pregar numa igreja. Ele chegou lá na igreja, ele pregou um sermão evangelístico, daqueles, levanta a mão, venha para frente e tal, e ele viu que um grupo lá atrás não estava levantando a mão, e ele ficou insistindo. Por fim ele não aguentou e disse, vocês aí atrás estão se achando melhor que os outros?
venham para frente. Eles vieram. Quando acabou, o pastor falou, eles eram os presbíteros da igreja, do culto evangelístico, né? Você saiu acreditando. Então, às vezes você acha que está, né, esperando uma reação de pessoas que têm outra, né, outra vida com Deus. Então tome cuidado. Olha a segunda coisa do versículo 2. Tá, como consolar? Versículo 2. Como consolar? O que diz o versículo 2? Você deve consolar, confortando o coração de Jerusalém e proclamando para eles que já é o fim da luta deles, da milícia deles, dizendo para esse povo que Deus disse chega. Ou seja, quem determina o fim dos tempos é Deus. Quem é o dono do tempo é Deus. Pergunto, como Deus manda você administrar o seu tempo? Pessoal, como Deus manda você administrar o seu tempo pessoal para você ter essa teologia saudável? Versículo 3. O que você vai falar? Ou quem deve falar? Versículo 3 diz, vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireita aí o caminho da vereda, a estrada do nosso Deus. O Heiderbos, ao comentar esse texto, ele diz uma coisa interessantíssima. No tempo antigo, quando o rei ia chegar numa cidade, ele mandava uma pessoa para proclamar que o rei estava chegando. E ia uma pessoa na frente. E essa pessoa que ia na frente ia endireitar o caminho. Ele iria aplainar o caminho. Nos dois sentidos, tanto político quanto prático. Ou seja, a carruagem do rei vai cair nesse buraco aí. Tem que arrumar esse buraco. Pois não, ele mandava arrumar. Então isso era uma coisa realmente prática, mas também política. Olha, fulano é importante da cidade, tem que vir no banquete do rei. Fulano está vendo? Tem que vir aqui também. Aquele é o representante da associação comercial, tem que participar do banquete. Não esquece do presidente da Câmara dos Vereadores. Deu para entender? Então Heidelberg diz, olha, quando o rei estava a caminho, alguém era mandado à frente. Pergunto para você, quando o nosso rei chegou, quem foi mandado à frente? O João Batista. Ele veio para preparar o caminho, lembra? Ele veio para preparar o caminho. Então, nós temos que aprender a preparar o caminho. Nós temos que aprender a levar uma mensagem, mas nós temos que nos preocupar em preparar o caminho para a chegada da mensagem do rei. Porque nós somos os embaixadores. E embaixador não anda de qualquer jeito. Eu tenho na minha família gente que pertence ao corpo diplomático, fez curso direitinho, fala 7 idiomas, tá? Não é um mais ou menos. Eu fico observando ele quando a gente encontra assim, em almoço e jantar dentro de casa, ele é todo organizadinho, até em almoço dentro de casa, com a família. Ele é todo. Eu falo, cara, tá em família aqui o negócio, né? Então ele pode estar de férias, mas ele é todo arrumadinho, todo organizado, está tão bitolado que aquilo é daquele jeito, né? É porque aquilo está encarnado. Foi tão bem treinado que já está encarnado. Deu para entender? Nós temos que encarnar o Evangelho. Ora, nós pregamos o Evangelho da paz. Você demonstra paz? Nós pregamos o Evangelho do perdão. Nós demonstramos perdão? Nós vivemos perdão? Nosso coração é assim, nossas palavras são assim, nós proclamamos o Evangelho da misericórdia. Nós somos misericordiosos. Da generosidade, nós somos generosos. Do compromisso, nós temos compromisso. Da disciplina, nós somos disciplinados. Deu para entender? Então, para ter essa teologia nessa vida saudável, ela tem que ser prática. Prática. Mateus capítulo 3, verso 3, vai dizer que foi o João Batista, como já anunciava Isaías, que viria para fazer isso. Versículo 4 vai dizer que tudo vai ser nivelado. Os montes, os outeiros, o que é tortuoso será retificado. Os lugares escabrosos, na revista atualizada, serão aplanados. Essas palavras, monte, outeiro, tortuoso e escabroso, não são coisas geográficas.
elas são usadas na Bíblia para pessoas, designar pessoas. Quando você vai analisar esse texto, você descobre que a palavra monte é usada para orgulhoso. A palavra outeiro também. A palavra tortuoso para indeciso. E a palavra escabroso para abatido. Olha que interessante. Depois você faz exegese aí, pergunta aqui para o Romualdo, te ajuda nesse processo do hebraico. Tá? É impressionante. O texto, você faz uma primeira leitura, parece uma coisa geográfica, mas ele está falando da geografia da nossa alma, que é o que interessa a Deus. Deus se interessa com o reino de Deus que está dentro de vós. Espera aí, não é reino externo. Você está achando que nós estamos falando de coisas visíveis? Eu estou falando das coisas invisíveis. Os nossos valores são outros, as nossas prioridades são outras, o nosso reino é outro. Tem consequência visível? Tem impacto social? Tem impacto econômico? Tem, mas a prioridade é aqui dentro. Porque se eu não consertar aqui dentro primeiro, eu não consigo consertar lá fora. E se eu tentar consertar lá fora sem consertar aqui dentro, não vai adiantar, vai gerar mais conflito. Então, esses pontos são importantes para a gente construir uma vida com uma teologia saudável. Olha para a palavra de Deus e mergulha nela, entenda, interprete. É isso que a Bíblia tem que servir para nós. Esse é o princípio dessa vocação profética de Isaías, ok? Então, qual é o retrato dessa humanidade e qual é o projeto de Deus para essa humanidade? A glória do Senhor, olha o versículo 5, ela vai se manifestar, o versículo 5 diz isso. Agora, dá uma olhada na palavra Senhor, no texto de Isaías 40. Versículo 2, aparece Senhor em letras garrafais. O que isso significa, os teólogos de plantão aí? Yahvé, ok? Yahvé, o nome Yahvé. Então, aparece no versículo 2, Yahvé. Versículo 3, Yahvé. Versículo 5, Yahvé. Versículo 7, Yahvé. Ok? Versículo 10, Yahvé. Ora, quando você vai para o versículo 5 e diz a glória de Yahvé se revelará, ele está anunciando a vinda de Cristo Jesus, com o João Batista que vai adiante. Ele está dizendo, Yahvé estará entre nós. Opa! Filipe um dia chegou para Jesus e falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Resposta de Jesus? Estou aqui, pois não? Não, como é que é? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe pirou. Pessoal, antes de Abraão, aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou Yahvé. Yahvé. E aí, o povo pegou pedra. Que história é essa? Qual a mensagem de Jesus? Deus está aqui se relacionando com você, rapaz. A glória de Deus é isso. Eu estou manifestando o meu caráter. E a teologia de vocês é muito ruim. Porque põe o Deus longe demais. Põe Deus longe demais, rapaz. Deus virou um objeto de estudo, distante, né? Você não está entendendo. Estou aqui. Lá, uma experiência gostosa no Mar da Galileia, a gente pegou o barco, fomos até o meio do Mar da Galileia, e aí o rapaz do barco é um judeu convertido, cantor, desligou o barco, ele cantou em hebraico os nossos cânticos, e um pedacinho em português que ele sabia, e eu preguei. E foi muito legal. E ali no meio do Mar da Galileia, eu entendi a importância geográfica daquele lugar. Porque no meio do Mar da Galileia, você vê Cafarnaum, Tiberíades, e aí vai. Você vai olhando em 360 graus, assim, você vai vendo contextos espirituais diferentes, contextos históricos diferentes, contexto socioeconômico diferente, contexto religioso diferente. É uma visão da humanidade, assim, em termos contextuais, 360 graus. Aí você começa a teologizar, né? Por que Jesus gostava daquele lugar? Vai ter bom gosto para lugar assim lá longe. Que lugar maravilhoso, né? Ali era um raio-x da humanidade.
Ali ele, com certeza, né, dizia, olha, o evangelho tem que se esparramar para o mundo inteiro. Todos esses contextos estão ali representados. Todos. E quem já foi aqui em Israel, a experiência da paz nos lugares. Você chega num lugar, é paz. Chega em outro lugar, sente uma paz. O evangelho tem que trazer paz. Onde Jesus passa, tem que ficar paz. Onde Jesus entra, tem que ficar paz. Pergunta. Peraí que tem que chegar o microfone, porque está gravando lá. Essa questão da palavra, da importância, como essas pessoas que escreveram a palavra depois, mais de 30 anos depois, foram lembrar de tudo que Cristo fez. Exato. Né, com tantos detalhes, com tanta precisão e tanta coerência. Né? Então, mostrando mesmo o valor da palavra que Deus deixou, né, para aqueles homens. Exato. E quando João termina o evangelho, né, ele diz, se eu fosse escrever tudo que Jesus ensinou, nem em todos os livros da face da terra caberia. Que povo privilegiado, né? Que experiência. Que experiência. Aí eu pergunto, se nós fôssemos escrever o nosso testemunho, você diria as mesmas palavras? Estou escrevendo aqui meu testemunho com Jesus, a minha caminhada com Jesus. Eu quero dizer uma coisa, se nem todos os livros da face da terra caberia, tantos detalhes que eu vi Deus agindo, cuidando, abençoando a minha vida, né? com os cuidados de Deus. Assim, ó. Tá. Nós saímos de Atenas, uma semana depois, agora, teve um terremoto em Atenas. Uma semana depois, nós estávamos lá em Atenas, saímos, veio um terremoto. Não morreu ninguém, graças a Deus. Mas ia ser um susto. Já pensou? Eu sou goiano não está acostumado a terremoto, não. Né? Moro no Rio. Estou acostumado já com metralhador. Já se ouviu, essa é a K-47. Aquela fuzil tal. Aquela é um FAL. Pau, pau, pau. Não, você já sabe, você fica PhD em ouvido de tiro. Né? Mas terremoto não. Então, Deus cuida. Os detalhes, você vê Deus cuidando nos detalhes. Essa é uma experiência pessoal. Então, o texto vai dizer isso. Yahvé. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. E vimos a sua glória. Deu para entender agora a glória? A manifestação do seu caráter relacional conosco. Glória como do unigênito do Pai. Ok. Agora eu estou entendendo. Né? João 8, 58 e 59, né? Do Yahvé, eu sou. Então volta para o versículo 6, lá de Isaías, e o texto vai dizer, a voz do Senhor diz, e ele clama, e ele pergunta, e ele faz um diagnóstico de uma humanidade perdida. E só há uma mensagem de salvação para a humanidade. Vocês são como erva, da flor, murcha, acaba. Ninguém aqui vai viver a vida inteira nessa terra, não. Calma aí, está todo mundo caminhando para o fim. Então, a sociedade precisa ouvir isso. Mas você também precisa entender o seu tempo. Para ter uma teologia saudável na sua vida, você precisa perceber que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo. E que você vai passar por fases na sua vida ministerial. Você vai passar por momentos em que você vai estar super motivado e momentos desmotivados. E você vai ter que olhar assim, isso é natural. Isso é natural. Não é abandonar o barco no momento da desmotivação. É dizer, é natural. Vou continuar aqui no caminho da perseverança, vou orar, buscar o Senhor, dizer, Senhor, renova a minha alegria. E Ele renova. E Ele renova. Então, você tem que entender que nessa teologia saudável, existe a possibilidade do cansaço, existe a possibilidade do estresse. Você é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Agora, quando você tem uma teologia saudável, você diz assim, olha, sabe, eu ouvi uma vez Jesus dizendo o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, pergunta. Dentro do que você falou, né, de preparar o caminho, essa conexão com João Batista, e uma coisa muito interessante que João Batista, a primeira coisa que ele fala é, eu não sou o Cristo, e aí João vai dizer, ele não negou, ele afirmou, né, eu não sou o Cristo. Né? Eu acho que uma das coisas menos ou mais não saudáveis no ministério é a gente achar que a gente é o Cristo. E tem outra coisa que a gente
Outra coisa que a gente tem que aprender com João Batista. Qual seria? Importa que e eu... Opa! Importa que ele cresça ou diminua. Gente, nós somos a geração mais vaidosa da face da terra. Nos deram um instrumento poderoso chamado Facebook, Instagram, não é? Twitter, e a gente se acha. Nós vivemos uma sociedade que acha que tem opinião sobre tudo. E a opinião é a melhor. Então nós vemos uma sociedade em que está todo mundo escrevendo sobre tudo e defendendo o seu ponto de vista como se ele fosse o melhor. Poucas vezes eu vi um cristão escrevendo no Facebook: importa que ele cresça e eu diminua. Pouquíssima. Se você acha, pense, que você vai ver. E o pior, temos pastores que estão incentivando até próprios outros pastores a viver esse universo vaidoso, pastoral, que é terrível, que é outra armadilha na vida da igreja. De que o palestrante que está aqui é mais importante que você que está aí sentado. Gente, todo mundo é igual. Deus está me chamando hoje para falar, amanhã você vai estar falando na conferência, eu vou estar sentado aí. Depende do preço da conferência. Né? É normal, você tem algo para ensinar. Agora Deus falou: Leonardo, vai lá e ensina. Eu estou ensinando. Mas ontem eu estava sentado aprendendo. Amanhã eu vou estar sentado aprendendo. Daqui a pouco eu vou sentar aprendendo. Essa é a nossa vida. Mas não, tem gente que se não estiver no palco não está em lugar nenhum. Isso vai da membresia ao pastorado. Né? Se não for para sair na ala das baianas, já ouviram isso? Né? Então não vou. Né? Tem gente que só trabalha se tiver cargo, título e não sei o quê. Tem pastor que só vai em conferência se ele for preletor, se ele for... Gente, importa que ele cresça. É a glória de Cristo, é o nome de Cristo. Seu ministério é dele. Para com essa vaidade. Eu tenho que ser reconhecido. Tem não. Quem tem que ser reconhecido é Deus. As pessoas têm que me agradecer. Tem não. Tem que louvar a Deus, agradecer a Deus. Você é um servo como qualquer outro. Para com essa vaidade. Desce desse pedestal, rapaz. Quem que você está achando que é? Se ninguém te disse isso, estou te dizendo. E olha a minha preocupação com o que você acha. Importa que Cristo cresça. Vamos voltar um pouco para a boca ao pó e pedir perdão pela nossa vaidade. Isaías foi um profeta bem sucedido, porque disse: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. O Senhor está me chamando, eu estou aqui, mas deixa eu dizer, tem gente melhor que eu. Tem gente muito melhor. O Senhor disse: não, o melhor é o de coração quebrantado. Isaías, o melhor é esse. Avisa para essa humanidade que seca a erva, as flores caem, mas, olha o que diz o versículo 8, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. Alguém tem que subir e dizer para as pessoas nos púlpitos das igrejas: importa que Cristo cresça e você diminua. Meu irmão, desce desse pedestal. Desce, porque essa sociedade ela está trabalhando com a sua vaidade. Aquele filme Advogado do Diabo nunca foi tão atual. Vaidade, meu pecado favorito. Todo mundo tem um pezinho na vaidade. Ainda mais na sociedade do selfie, né? Da selfie. Eu amo tirar selfie também. Mas a palavra do Senhor diz que ela permanece eternamente. É a única coisa. Não é a nossa vida, os nossos conceitos. Bom, e o que eu tenho que fazer então, pastor Leonardo? Tá ok. Eu tenho que construir essa teologia saudável na minha vida e na minha vocação. Olha que legalzinho, cortininha puxando. Eu gosto demais desses negócios. Eu gasto um tempão escolhendo isso aí. Eu me divirto, eu fico até madrugada. Quando sai coisinha nova, eu falo: opa, tem um que sai umas chamas. Maravilha. Mas aí a igreja é um país pentecostal.
Eu quero construir essa teologia saudável para a minha vida, para a minha vocação. Olha o que diz o versículo 9. Então, anuncia, mensageiro, as boas novas. Sobe a um monte alto, ó mensageiro das boas novas a Jerusalém. Levanta bem alto a voz. Levanta, não temas. E diz às cidades de Judá. O que você tem que dizer? Eis, aí está o vosso Deus. Se for a Almeida, aqui está o vosso Deus. Você não chega dizendo, cheguei, aqui está o pastor revitalizador. Né? Cheguei, né? Olha para mim como eu sou bom, né? Vai nessa para você ver se o Senhor não é o primeiro a puxar o tapetinho. Tem muito ministério que fez assim, ó. Quando chegou lá em cima, disse, eu sou bom. Foi só uma puxada de tapete. Vocês ouviram aí, Renato mesmo falou sobre isso. Usando uma só armadilha, tem um monte. Ele deixou as outras. Armadilha financeira, né? E outras. Armadilha da vaidade mesmo. Tem pastor vaidoso que ninguém consegue trabalhar com ele, gente. Não tem equipe que suporta o sujeito. Vai caindo, né? Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pergunta. Tem um microfone para você, que nós temos 2 microfones nessa conferência. Acerca desse assunto, assim, a gente tem visto assim, muitos pastores que a gente olhava assim e falava, esse cara tem uma teologia saudável. Esse cara, a gente não consegue nem imaginar ele indo para um lado oposto de uma coisa que não é saudável ou ruim. E aí acontece um monte de coisa, cara, e aí a gente fala, onde foi que o parafuso espanou, quando foi? A minha pergunta é assim, quais seriam passos práticos, além dessas coisas que a gente tem ouvido, para não cair nessas coisas? É influência de leitura, talvez, que foi além da onde a gente deveria, certo tipo de pessoa que a gente falou, ele tem uma teologia mais ou menos, mas tem essa coisa boa, dá para a gente pegar alguma coisa. Tipo, tem algum assim, input nesse sentido? Assim? É uma excelente pergunta. Excelente, porque ela é bem parte da nossa agenda, né? Nós buscamos sempre referências, né? Nós queremos referências. Esse é o cara, esse é o ministério, essa é a igreja. Então nós buscamos essas referências. Não é errado, é até sábio você olhar e aprender com a história de outros. Isso é sábio. O errado é quando você duas coisas erradas, né? Quando você idolatra sem perceber. Então você compra todos os livros daquele autor, você começa a vestir como aquele autor, você nem percebe, mas você começa tem gente que até o tom de voz, né, imita aquele autor, entorta a mão igual ao, né? Então vai naquele. Esse é o primeiro erro, né? Cuidado com isso, né? Eu usei o exemplo da pessoa, de um dos pastores que eu mais admirei na minha vida, e de fato admirei, e era batista. Você vê que ninguém é perfeito, que era o Dr. Shedd, né? O Dr. Shedd, ele tinha um problema quando ele ia falar, quem ouviu aqui lembra, né? De respiração, né? E o Dr. Shedd era um amigo mesmo, amigo da gente almoçar, jantar, caminhar junto. Não encontrei ele uma vez, não. Eu hospedava em casa. Tive uma boa caminhada com ele, um homem de Deus, simples. Mas eu conheci pastor que imitava a respiração do Dr. Shedd. Nem o Dr. Shedd gostava disso. Mas o cara imitava, porque ele lia tanto, admirava tanto, e era uma pessoa de uma teologia saudável, o Dr. Shedd, mas o cara que lia o Shedd não era saudável. Entendeu? Então o primeiro erro é esse. O primeiro equívoco é esse. O segundo é o outro extremo. É o cara que é crítico demais. Que aí ninguém presta. Ninguém presta. Não, meu negócio é só Bíblia, só Jesus. Não quer ninguém, né? Está errado também. Então você tem que saber peneirar. E a peneira é a Escritura Sagrada. E ler, conhecer, pesquisar o máximo possível dentro das linhas saudáveis. Eu gosto muito de não me decepcionar, como você bem falou aí, com história de autores. Por exemplo, vamos supor que surja um autor chamado John, por exemplo. John. Aí, porque autor bom tem que ter nome estrangeiro. John. Então,
John. Aí você se apaixona lá pela teologia do John e não sei o quê, e parará, barará, barará, barará. E o equívoco é que você perde a sua identidade. E Deus te chamou do jeitinho que você é. Então, daí a pouco o John cai e você fica sem referência. Esse é um problema. Então eu gosto muito dos clássicos, porque os clássicos já morreram. Então eu gosto de Calvino, Spurgeon, não sei quem, Lloyd Jones, Stott, já morreu mesmo. Então esse não vai cair. Né? Então, quando eu vou fazer pesquisa boa, profunda, eu vou nos mortos. Os meus melhores amigos já morreram na teologia. Porque não tem erro. E tem muito material. Muito material. E muito material atual. E muito material. Não estou desprezando os novos, não. Só estou indo devagar com eles. Eu quero quem já passou pela prova e foi aprovado. Esses vão ser minha referência. Então vá aos clássicos. Beba nos clássicos, que você vai caminhar mais seguro. Né? Mais seguro. Eu me lembro que um dia eu jantei lá nos Estados Unidos, eu, minha esposa, ele, a esposa dele, com o Simon Kistemaker. E foi um jantar maravilhoso, só 3 casais, muito bom. Passamos, ele é muito legal. E eu falei, cara, como esse cara é bom, como esse cara é tenso. 2 anos depois ele morreu. 2 anos depois, morre o Simon Kistemaker. Falei, pronto, agora eu comprei todos os livros dele. Pergunta. A minha pergunta também é um pouco sobre o João Batista. O fato dele ter se tornado também resposta de uma profecia de Isaías. A identidade dele. Pergunta se ele era Elias, pergunta se ele era o Cristo, pergunta se ele era todo mundo, e ele fala, não, eu sou a voz que clama no deserto. Ele tinha plena convicção disso, né? Mas a minha pergunta realmente é, Isaías ele ia até o deserto e as pessoas iam atrás dele porque ele pregava a verdade. E não importa onde ele estava. Então, o que às vezes a gente se confunde um pouco é a gente se preocupa demais com o visual da igreja. Se a gente tem o altar mais bonito, se a poltrona tá em dia, se a estrutura da igreja é mais bonita que a igreja do outro bairro. E a gente vê João Batista indo para um lugar totalmente desprovido de qualquer coisa e as pessoas indo atrás dele. Onde é que a gente se limita nisso e como a gente pode diagnosticar onde é que a gente está errando quando a gente cuida mais desse lado visual do que do lado que realmente importa, que é a palavra. Você quer fazer pergunta também, né? Só um comentário. Você perguntou para a pessoa certa. Eu já ouvi ele falando muito sobre isso, é fantástico. Deixou a bola quicando. Por favor, lá vai ele. Não pode dar uma de bádio, né? Chuta para fora. Né? Não, eu falei aqui no comecinho, o que leva uma pessoa para a igreja? Quem lembra? Pregação. Lembra disso? A melhor estratégia para revitalizar uma igreja, fazer uma igreja saudável, é pregar a palavra. Então, ponto 1. Então, a coisa mais importante numa igreja é a pregação. Então, por que as pessoas iam até João Batista? Bom, primeiro a gente tem que entender que era o contexto da época normal, né? Você ter pessoas que anunciavam em lugares da natureza. Ele não anunciava em sinagoga, em nenhum outro lugar, mas isso era uma coisa comum. E naquela região, mais ainda, porque ali era uma região de retiro espiritual e tal. Então, mas vamos caminhar nesse gancho seu aí, que foi muito boa a sua pergunta. Muito boa e importante. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo essência de forma. Estão dando mais valor à forma do que à essência. A essência de uma igreja é a proclamação do Evangelho. Pronto. Isso é o mais importante. Agora, você tem que ter cuidado também com a sua igreja. Porque isso demonstra o seu amor e o seu carinho para com as coisas de Deus. Então, você pode ter uma igreja simples, mas ela tem que ser limpa. Você pode ter uma igreja com banco de madeira, mas ele não pode ter prego sobrando. Eu comecei o meu ministério na favela. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei, não tinha secretária, não tinha zelador, não tinha nada. A primeira, eu fui sozinho. Eu tinha 19 anos de idade. Eu cheguei, tinha uma chave na mão, eu abri, estrada de terra,
Eu abri ia ter o culto, eu cheguei 3 horas antes do culto. Era a minha primeira vez lá. Eu abri, entrei, olhei, Jesus. Eram cadeiras de madeira, pequenininha, né? O espaço era exatamente... A minha primeira igreja era desse tamanho aqui. Ó. Desse tamanho aqui. Uma luz amarela, um púlpito quebrado. Não tinha nem martelo. Eu peguei um tijolo e preguei o púlpito antes de pregar no púlpito. Aí eu arrumei o púlpito. Fui do lado, peguei um pano de chão, fui na torneira, lavei o pano de chão e limpei a igreja. Não tinha zeladora, não tinha ninguém. Era eu e eu. Limpei as cadeiras, arrumei o púlpito e tal. Fiquei pensando, eu vou comprar uma lâmpada mais forte domingo que vem. E entrou uma senhora chamada Dona Maria. Ela sentou, muitos aqui já ouviram essa história. Ela sentou e ela falou para mim, o senhor é o novo pastor? Eu não era nem seminarista. Meu pastor tinha me mandado para lá, assim, porque eu falei para ele que ele ia para o seminário. Ele falou, você vai lá, se der certo eu te mando para o seminário. E eu fui. Esse foi o meu chamado, meu treinamento. Cheguei lá, deixei o cavanhaque para ver se parecia mais velho. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor é o novo pastor? Eu olhei para lá, não tinha presbitério, não tinha conselho. Eu falei, sou. Não é? Eu sou, né? Aí ela falou, só para pregar, não tem ninguém não, só tem eu mesmo. Aí eu falei, mas não é 7 horas? Ela falou, vou esperar, falta 5 minutos. 7 horas eu comecei, peguei o violão, toquei, preguei, terminou a pregação, eu preguei porque meu irmão tinha me ensinado como é que pregava, pega a Bíblia, olha aí, na concordância, Deus é amor, tal. Deus é paz, tal versículo. Deus é luz, tal versículo. Ah, então tá bom. Põe num papel, escrevi. É isso que você vai pregar. Ela chegou lá, eu sentei. E Deus é paz. Ela, amém. Olha o versículo tal. E Deus é amor. Ela é mesmo. Né? Então, é a paz e o amor de Deus que enche o nosso coração. Ela, amém, esse pastor é bom. Aí ela, né, orou, foi embora. Ela virou para mim e falou assim, no outro domingo o senhor vai estar aqui? Eu falei, estarei. No outro domingo ela voltou e trouxe uma amiga. Ou seja, o crescimento foi de 100%. Chamado mais do que confirmado. Não é? Essa foi a minha experiência. Mas desde o começo, membro da igreja, passei por muita dificuldade. Mas a igreja está sempre limpa. Sempre arrumada. Para a glória de Deus. E se eu tenho que limpar, eu limpo. E eu digo para você, hoje eu sou pastor da Gávea. Pergunta para os meninos do louvor, quando eles deixam um copinho de água lá no cantinho, branquinho. Eu dou só uma olhada assim, sabe? Perdão, pastor. E quando eles não tiram, eu tiro. Porque eu amo a casa do Senhor. É o lugar onde as pessoas vão entrar para ouvir o Evangelho. E elas precisam ver o zelo da casa do Senhor me... Lembra disso? Na Bíblia, me consome. Mas não é um problema, não. É por prazer. O mesmo prazer que eu tenho quando eu vou arrumar comida para os meus filhos, para minha esposa, um café da manhã. Ela acorda, tá aquele café da manhã arrumadinho. Eu faço isso a cada 30 anos. Ela está lá. Mesmo zelo, por amor, porque eu amo, eu cuido. Então, a pessoa não vai à igreja, quando ela entra numa igreja, ela vê a igreja limpa, arrumada, ela vê gente que ama a Deus, gente zelosa com as coisas de Deus, e os membros se tornam zelosos com as coisas de Deus. Então, eu incentivo, cuida mesmo, compra banco novo, pinta, troca data, pode cuidar dessas coisas, cuida, porque você tem que mostrar zelo, amor a Deus na casa de Deus, pode investir, mas isso não é essencial. Isso é só o resultado do seu amor por Deus e pela palavra dele. Por que você prega com tamanho esmero, tamanho amor? A consequência natural disso é que tudo que você vai fazer para Deus tem que ser bem feito. Deus não trabalha com o resto. Ponto final. Ah, eu vou levar um dízimo, sobrou um dinheiro, fala, não traz não. Porque o problema de Caim foi esse. Abel levou as primícias. Pode ler lá em Gênesis. Caim levou do que sobrou. Ah, Deus não trabalha com sobra, meu amigo. Ele não dá sobra para mim. Ele não deu uma sobra de mulher. Ele deu a mulher.
E para ela também, deu o homem. Nunca restou, não. Há controvérsia no seu ponto de vista, graças a Deus, estou nem aí porque você acha. Parece o que ela acha. Então, a gente tem que ensinar isso para as pessoas, porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que Deus merece a primazia, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus trabalha com o que é bom. Nós tivemos agora um baratilho, um minuto. Nós tivemos um baratilho na igreja, e o baratilho é assim: você tem uma roupa, eu falo para a igreja, gente, aquela roupa que está guardada no seu guarda-roupa há 1 ano, que você está esperando emagrecer para vestir, não vai caber, pode trazer. Para com essa história, fica 1 ano, um dia eu vou vestir essa... Não vai, você não vai, pode trazer. Então, a gente faz um baratilho para ajudar a assistência social, né? Só coisa de qualidade. E eu falo para os irmãos, não traz geladeira quebrada, porque aquela porta não é mágica, a hora que ela passar não vai funcionar, ela vai continuar quebrada. Então, só traz coisa que está funcionando para doar, só traz roupa boa, não traz sapato furado, nem nada. Eu só dei esse aviso uma vez, há 10 anos atrás, não precisou repetir. Só trazem coisas boas. Fica fila na porta da igreja. 2 horas antes do baratilho. Fila, na Gávea. Fila de gente para entrar para comprar. O último baratilho agora, semana passada, rendeu R$10 mil. O pessoal gostou. Entendeu? Então, quando você ama, você cuida. Quem não cuida é porque não ama. Então é importante, mas não é a essência. Ok? Bom, gente, estamos encerrando. Se você tiver qualquer outra pergunta, depois eu estou por aqui mais uns minutinhos, a gente conversa pessoalmente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você. Obrigado.